Para a nossa mensagem de hoje, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Vamos seguir nas nossas mensagens sobre o livro de 1 João. Primeira João capítulo 2, versículo 12. Primeira João capítulo 2, versículo 12. Amém? Vamos ler o texto, todos acharam? Amém? Vamos ler então o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, grandioso Pai, em Teu nome, Senhor, nós nos achegamos a Ti e, conhecendo a nossa necessidade, a nossa pecaminosidade, nós nos achegamos a Ti pelos méritos de Jesus para falar contigo e pedir que o Senhor abençoe este momento. Nós entendemos, ó Deus, que quando a Tua palavra é pregada, vida é gerada, crescimento espiritual surge, é divino, é espiritual, é um milagre, e nós acreditamos no poder da Tua palavra, no poder transformador da Tua palavra. Então, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente para crermos e entendermos a Tua mensagem. E use a minha vida, Senhor, apesar de mim, das minhas falhas e limitações, use a minha vida para abençoar esta manhã, cada família, cada pessoa que está aqui, principalmente a minha vida também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, 1 João, então, capítulo 2, versículo 12 ao 14, que nós acabamos de ler. É mais uma mensagem, então, da nossa série de mensagens sobre 1 João. O tema da nossa mensagem é o seguinte tema: crescer para vencer. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Crescer para vencer. Fala aí. Crescer para vencer. Quando eu estou sentado, eu não gosto disso. Mas eu estou aqui na frente. Gente, parece meio neopentecostal, né? Mas nós vamos analisar aqui o texto, vamos ver se é isso mesmo. Crescer para vencer. Nós já estamos na quinta mensagem deste texto de João. Lembrando, rapidamente, o autor é João, o apóstolo João, né? É aquele que escreveu também o Evangelho de João. Por que é João? Ele não se identifica aqui na carta, ele não diz eu, João, mas pela linguagem, pelos temas e pelo jeito que ele escreveu, é muito parecido com quem escreveu o Evangelho de João. Então, é unânime entre os estudiosos bíblicos que João, o apóstolo João, é o autor desta carta. É uma data entre 80 a 100 depois de Cristo, né? Já é um dos últimos livros escritos aqui antes de ser formado, né, a Bíblia, o Novo Testamento. Provavelmente João estava em Éfeso antes dele ir para a ilha de Patmos. Lembra que ele foi preso? E aí depois ele escreve o Apocalipse lá em Patmos, na ilha. Pois é. Então provavelmente foi antes disso, entre 80 a 100 depois de Cristo.
em Éfeso e para as igrejas dos arredores ali de Éfeso, que é na Turquia, se não me engano. E o objetivo dessa carta era alertar sobre falsos mestres, falsos ensinos acerca de Jesus. Tinha uma galera lá ensinando, tinham falsos mestres que ensinavam, não, Jesus não veio em carne, Jesus era uma espécie de anjo, era uma espécie de espírito, sei lá o quê. Então ele vem para rechaçar esse ensino, estabelecer a doutrina correta, o evangelho correto. E como nós vimos já em algumas mensagens, os temas principais deste livro, é a doutrina genuína, doutrina verdadeira, vida obediente a Deus e devoção fervorosa. Deus encarnou, Deus se fez carne, Jesus foi humano, 100% Deus. Nós costumamos falar dessa forma, né? Outras verdades deste livro: todos somos pecadores, mas há perdão e salvação em Cristo Jesus. Cristo é o nosso advogado. Quem conhece a Cristo, quem obedece a Cristo, vive na luz, permanece nele, conhece a Ele. Então esses são os temas. E também um tema muito interessante é a questão da segurança da salvação. Nós, como cristãos, depois que nós recebemos a Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, nós sim podemos ter segurança da nossa salvação. Enfim, gente, é uma carta bem prática, que não tem muitos assuntos teológicos densos, né? Mas é uma carta bem simples e prática para examinar a nossa fé, para testarmos a nossa fé, verificarmos se a nossa fé é verdadeira, se precisamos melhorar, se tem pontos que nós estamos negligenciando. Essa é a carta aqui. Essa é a carta para verificarmos e termos segurança da nossa salvação. E o texto de hoje, então, vocês viram que, não sei na Bíblia de vocês, mas na minha ele está configurado de uma maneira diferente, porque ele entra aqui como uma espécie de canção ou versos poéticos. Tem um paralelismo ali, né, nas ideias. Ele fala filhinhos, pais e jovens 3 vezes, né? Filhinhos, pais e jovens, no 12, no 13, no 14. E aí ele sempre fala filhinhos e é uma afirmação positiva, né? Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Então, é sempre nessa ideia. Ele é um tipo de escrito que se difere dos outros, né? Parece como se ele tivesse colocado uma canção, uma espécie de uma canção aqui. Mas eu fiquei muito intrigado porque eu fui procurar em vários estudiosos bíblicos, comentaristas bíblicos, e eles falam um pouco sobre essa passagem aqui. Não sei se realmente é uma passagem que nós não temos muita informação, ou eles ficam com medo de falar, mas enfim, nós vamos abraçar esse texto hoje aqui, e nós vamos ver que ele tem um tema aqui, e o tema é crescer para vencer. Primeiro ponto que nós vamos meditar hoje, a verdadeira vitória. Qual que é a verdadeira vitória? Vocês viram que o texto fala, né, vencer o maligno, né, 2 vezes. E na perícope do meu texto aqui, na minha Bíblia, diz assim, ó, a vitória sobre o maligno. Eu acho que a maioria das Bíblias fala sobre vitória. Esse é um texto ali que fala sobre vitória, vencer. Então vamos analisar essa verdadeira vitória. Qual será que é a maior vitória que nós podemos ter na vida? Qual será que seria? O que você acha? Passar numa faculdade, passar em um concurso, ganhar na loteria, comprar um carro 0 quilômetro? Não. Nós vemos, de acordo com o texto, que a maior vitória, segundo João, segundo esta carta, é vencer o mal. Vencer o maligno, vencer a maldade. Em outras partes, João fala em vencer o mundo que jaz no maligno. No final desse livro ele fala que o mundo jaz no maligno. Mundo como sistema anti-Deus, sistema de vida que vive contra Deus, vamos dizer assim. Então, vamos entender melhor essa questão aí de vencer o maligno, vencer Satanás. Nosso meio evangélico tem um entendimento muito errado sobre isso. Gente, é um horror. No Brasil, nós temos o chamado movimento de batalha espiritual. São igrejas que são
a doutrina principal dessas igrejas não é a Bíblia inteira, mas é a batalha espiritual. E aí o cerne da visão da igreja muitas vezes é batalha espiritual. Não, tu tem que guerrear, tu tem que derrotar Satanás. E aí tem culto de libertação. Eu já congreguei numa igreja que na sexta-feira era o dia da libertação, era o culto de libertação. Qual é a ideia desses cultos de libertação? A ideia é o seguinte: se eu fizer uma campanha, se eu fizer o corredor do sal, da rosa ungida, do lenço ungido, do sei lá o que, eles inventam. Gente, é uma criatividade que eu estou abismado. É tanta coisa. E aí eles inventam um monte de coisa. Tem fogueira santa, geralmente envolve dinheiro, envolve a questão da teologia da prosperidade. E a ideia que essas pessoas têm, ou que essa igreja passa, geralmente é a seguinte, como o Tiago falou no início do culto ali, ó. Tem coisa dando errado na tua vida? Tu não está conseguindo prosperar? Tu está desempregado? Está passando por uma luta, uma tempestade? Opa, cuidado, meu irmão, o inimigo está se manifestando na sua vida. Você tem que fazer alguma coisa para espantar, né? E aí, para você conseguir as suas bênçãos. Então, isso está certo? Não, está errado. O ensinamento bíblico não nos instrui a enxergar a vida dessa maneira. Olha o que o texto disse. Olha só, vem comigo ali no versículo 12. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados. Olha o começo da vitória do crente aí. Pecados perdoados. Aí no verso 13 ele diz: pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Quem que existe desde o princípio? Deus. Olha a verdadeira vitória dando as suas descrições. Conhecer a Deus também é a vitória do crente. E no verso 13, verdadeiramente ele fala: jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno, vencido o mal. Então, gente, e é interessante que no final do versículo 14 ele encerra novamente falando que venceram o maligno. Então, nós podemos entender que a verdadeira vitória do crente é ter pecados perdoados. Ou seja, conversão. Eu quero vencer na vida, Lucas. Primeira coisa, entrega a tua vida a Jesus. Converte. Entrega o teu coração. Creia. Receba Cristo na sua vida. O texto falou de pecados perdoados. Basicamente, é a primeira... e outra, o termo ali, filhinhos, dá a ideia de tudo aquilo que é nascido, todo aquele que nasce. Depois nós vamos ver que essas categorias aqui, filhinhos, pais e jovens, né? Filhinhos, jovens e pais, são categorias de crescimento, de maturidade espiritual. Nós vamos ver isso no segundo ponto, crescimento espiritual. Mas agora nós vamos focar na verdadeira vitória. Então, ter os pecados perdoados é a primeira vitória que você pode, a primeira principal vitória que você pode ter, que você deve ter, que você tem que ter na sua vida. Gente, e qual é o maior símbolo de que nós tivemos os nossos pecados perdoados? O batismo. O batismo. Por que a gente leva tão a sério o batismo? E aqui a gente quer que a pessoa congregue, conheça a fé, caminhe conosco, estude a Bíblia, estude as doutrinas, para depois ela realmente, não, eu quero me batizar, eu quero isso para mim. Por quê? Porque o batismo é muito simbólico. Embora seja um ato, um ritual que a gente faz, vamos dizer assim, né? A pessoa vai lá, mergulha, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora seja um ato simbólico, é um ato realmente verdadeiro, é Deus batizando aquela pessoa através da igreja, ou seja, é Deus declarando às nações: aqui tem mais um filho meu, aqui tem mais uma pessoa que entregou a sua vida àquele Jesus que morreu na cruz e está vivendo uma nova vida. E aí eu lembro que Lutero, num dos seus livros, Lutero escreve o seguinte,
quando ele tinha dúvidas com relação à sua salvação, quando ele fraquejava, quando ele caía em pecado e quando ele se sentia fraco, o que dava segurança para ele? Isso Lutero falava. Qual era a segurança que ele tinha para ter certeza da salvação dele? Eu fui batizado. Eu fui batizado. Eu fui batizado nas águas, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu iniciei uma nova vida, eu estou recomeçando. Sim, eu sou salvo, eu estou em Jesus, eu vou buscar Jesus. E ele reencontrava então forças para pedir perdão pelos seus pecados e recomeçar na vida cristã. Então, como que é essa verdadeira vitória que nós podemos ter na vida? Começa com a conversão, começa com o perdão de pecados. E aí depois ele vai falar ali, né? Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Então, conhecer aquele que existe, conhecer o Pai, conhecer a Deus, conhecer o Criador, aquele que existe desde o princípio. Então, também no verso 14, eu acho muito interessante que no final lá do verso 14 ele diz: jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Então, olha só, ter os pecados perdoados, conhecer a Deus e permanecer em Deus, permanecer na palavra. Qual é o símbolo que a gente permanece na palavra? Olha que interessante. Qual que é o símbolo que a gente está permanecendo em Cristo? Aqui, ó, o pão e o vinho. A ceia do Senhor. O que é a ceia? Embora seja um símbolo, a gente sabe, mas é uma performance que Deus instituiu na sua palavra para os crentes. Nós não temos muitos rituais, você sabe disso. As únicas coisas que a gente faz vamos chamar de rito. Ritual fica meio estranho, né? Meio macabro, né? Rito, sei lá. Evento, cerimônia. As únicas duas cerimônias que a gente mantém: batismo e ceia. As ordenanças, as santas ordenanças de Cristo. Os sacramentos também na igreja presbiteriana. Eu também gosto dessa ideia de sacramento, que é um momento especial, é um momento divino. É um ato simbólico em que Deus participa. Então, por isso que a gente não unge as coisas, não gosta de rosa ungida, corredor do sal, não sei o quê. O que mais? Tem um monte, né? Esses dias eu... Não, nem dá para falar. É tanta bobagem que eles inventam nessas igrejas. Gente, o que Cristo mandou é batismo e ceia. Ponto. Não estou dizendo que a gente não possa fazer na Páscoa, montar um cenário aqui alusivo à Páscoa. Tudo bem. Mas não tem nenhum poder espiritual. O único poder espiritual em coisas que Cristo deixou é o batismo e a ceia. E mesmo assim não é o ato em si, mas é o participar entendendo. Lembra? Aquele que come do corpo e participa do cálice do Senhor, da mesa do Senhor, indignamente, será réu do corpo. Então, eu tenho que participar de uma maneira que eu entenda o que é isso aqui. Eu não entendo ainda, Lucas, eu ainda... Não, então espera. Não me batizei ainda, espera um pouquinho. Daqui a pouco tu vai cear com a gente. Então, nós estamos vendo aqui como é que é essa verdadeira fé. Essa verdadeira vitória. Perdão de pecados, conhecer a Deus, permanecer. Isso é a vitória sobre o mal. Lucas, mas eu não tenho que fazer aquelas orações lá, meia-noite, não sei o quê, que é a hora que o capeta não sei o quê. Não. Culto de libertação. Quer participar de um culto de libertação? Estuda a palavra. A melhor libertação que existe é conhecer a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. Gente, esse misticismo, esse sincretismo que tem nas nossas igrejas, infelizmente, está errado. Está errado e nós temos que denunciar isso. Não é que a gente quer ser chato, e não é que nós somos os donos da verdade. A Igreja Batista, lá, eles se acham... Não, a gente tem muita coisa para melhorar. Nós temos muita coisa que precisamos melhorar como igreja. Mas, como o próprio apóstolo João aqui, escrevendo contra falsos mestres,
nós também queremos nos posicionar contra esse sistema evangélico opressor, que não é evangélico, que não é de Cristo. E nós falamos isso com todo respeito e seriedade. Eu já vivi isso, eu já passei por igrejas horríveis, que faziam doutrinas, esmagavam a palavra de Deus, pisavam na palavra de Deus, em detrimento de doutrinas que Cristo não ensinou. Gente, então, terminando essa parte da nossa vitória, a verdadeira vitória, vencer o mal, ficou bem claro, né? Conhecer a Deus, entregar a vida a Jesus, converter, ter perdão do pecado, permanecer em Jesus, é isso. Essa é a vitória sobre o mal, é algo no coração. É algo no coração, é algo no ser e não no fazer. Você não tem que fazer coisas para vencer o mal. Você tem que ser transformado. Olha o que diz lá em 1 João no final, ali, ó, 1 João capítulo 5, no versículo 4 e 5, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Lembra que no próprio evangelho de João lá 3, né? Que João 3,16, na conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, o que ele diz? Que a gente tem que nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus. Lembra daquela passagem? Aqui João novamente, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. O que vence o mal? O que vence o mundo que jaz no maligno? A nossa fé. Nascer de novo. Essa é a verdadeira vitória do cristão. A fé em Jesus é que nos dá a verdadeira vitória. E é a melhor vitória da vida. Ter fé em Jesus é a melhor vitória que podemos ter na vida. Se você tem fé em Jesus, você é um vitorioso. Você é uma pessoa vitoriosa. Ah, mas a minha vida inteira eu tenho um histórico horrível, eu cometi muitos erros. Não interessa. Jesus escreve a tua história de novo. Jesus te dá agora uma vida de vitória. Você pode vencer sobre as mágoas e dificuldades que você teve no passado. Você pode ressignificar tudo isso, colocando a cruz de Jesus entre você e a sua dor. E Jesus vai trazer cura, consolo para a tua vida, para o teu desenvolvimento. E aí agora nós entramos em outro aspecto da mensagem. O segundo ponto, o desenvolvimento da fé, crescimento da fé. Nós temos vitória em Jesus, mas também nós temos que entender um segundo ponto, que é esse, o desenvolvimento da nossa fé. Gente, como eu falei, eu consultei alguns estudiosos, principalmente o John MacArthur e o Wiersbe, que tem um comentário bíblico muito bom. E ambos os estudiosos falam que esses termos empregados por João aqui, filhinhos, jovens e pais, vocês viram, né? Repete 3 vezes, né? Filhinhos, jovens, pais. Ambos os comentaristas bíblicos falam que esses termos são indicações de níveis espirituais. Não, nível espiritual fica feio, né? Mas desenvolvimento espiritual. Mas tem nível 1, nível 2. Estranho, né? Mas é o desenvolvimento da fé. É isso que o texto quer dizer, é isso que o autor quer dizer, que nós temos os filhinhos, aqueles que são recém-nascidos, e assim, ó, teve outra dificuldade que eu encontrei no texto, que nesse primeiro filhinhos aqui, a palavra é teknia, do grego, né? Que significa aquele que é nascido e necessita de cuidado físico. Depois, vocês lembram que lá no 14 começa com filhinhos de novo, né? Versículo 14 diz filhinhos. Esse filhinhos do 14 é diferente do teknia, é paidia, que significa criança que necessita de instrução formal. Não cuidado físico, entendeu? Já cresceu, mas precisa agora de instrução, ensinamentos, né? Instruções de sabedoria, vamos dizer assim. Então, segundo os estudiosos, isso são os sinais
de que esses termos são empregados no sentido de indicar níveis de crescimento espiritual. Então, os filhinhos são esses, são nascidos de Deus, e aí está dentro, né, do que João fala, né, nascer de novo, né, a conversão, novo nascimento, né, regeneração. Então, a pessoa, quando ela se batiza, ela teve um novo nascimento. Né? Esse termo é muito comum no Evangelho de João e aqui. Depois, ele fala jovens. O que seriam os jovens? Pessoas mais crescidas, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente, mas aqui no texto significa aquelas pessoas que já cresceram um pouco mais na fé. E os pais é no sentido de pessoa mais madura. Pai é aquele que já gerou outras vidas. Então, dentro do texto aqui, seria a pessoa cristã que já ajudou no processo de discipulado, no evangelismo, já ajudou outras pessoas a crescerem na fé. Então, gente, vamos encarar esses termos aqui como filhinhos, jovens e pais, como crescimento espiritual, como desenvolvimento da fé. Pessoas novas na fé, pessoas mais crescidas na fé e pessoas mais avançadas na fé. Então, gente, aí entrando a fundo nesse aspecto aí, desenvolvimento da fé, progresso, crescimento. Lembra do tema da mensagem? Crescer para vencer. Quando se fala em vida espiritual, quando se fala de vida de maneira geral, deve haver crescimento, sim ou não? Uma criança nasce, o que se espera dessa criança? Crescimento. Você coloca uma muda de uma plantinha na terra, o que tu espera daquela planta? Crescimento, sim ou não? Crescimento. Se não há crescimento, não há vida. Alguma coisa está errada. Então, crescimento é evidência de vida. Como eu sei que eu estou vivo espiritualmente? Se eu estou crescendo. Se eu estou crescendo na fé. Isso é uma verdade no reino de Deus. Para ter crescimento na vida, para ter vida espiritual verdadeira, para ter a vitória verdadeira que nós acabamos de ver, precisamos de crescimento. Como eu sei que eu estou vencendo o maligno? Se eu fiz a campanha, se eu rodopiei, gritei no culto, falei línguas? Não. Se eu estou tendo crescimento espiritual. Crescimento espiritual é uma bênção, é um privilégio que Deus nos dá, mas também é uma obrigação. E a Bíblia fala muito desse processo de crescer, lá em Efésios 4,15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 fala: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Então Jesus quer que você desenvolva a tua fé. Jesus quer de ti crescimento, desenvolvimento, capacitação. Gente, e esse crescimento não é um crescimento religioso somente. É um crescimento geral da tua vida, é um crescimento pessoal. Tudo que você faz depois que você se torna um cristão é para a glória de Deus. Mas eu trabalho, eu sou um agricultor, eu sou um mecânico. É para a glória de Deus que tu trabalha. O trabalho de um agricultor, de um mecânico, de um professor, setor público, privado, é um trabalho tão digno quanto o trabalho de um pastor, por exemplo, alguém que trabalha especificamente na obra de Deus. É tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, um copo de água que a gente toma é para a glória de Deus. Então, esse crescimento tem que ser integral. Não é só espiritual, não é só crescimento. Tem que ler a Bíblia, tem que entender a Bíblia, ok? Mas é um crescimento, é um desenvolvimento pessoal. É isso que Jesus quer de nós. Eu lembro eu lembro uma entrevista de um diretor, um cara que era diretor de uma escola cristã, uma escola confessional. E aí, ele tinha muitos pais cristãos que chegavam até ele e diziam assim:
Diretor, eu sei que aqui é uma escola cristã, confessional, mas será que o meu filho vai ser competitivo no mercado de trabalho? No sentido assim, cara, às vezes a gente seguir a Jesus, a gente não tem que se desenvolver do outro lado, né? Não, gente, está errado esse pensamento, isso é errado. Eu louvo a Deus porque a minha profissão, vocês sabem que eu sou professor, e a minha profissão, eu descobri ela depois da minha conversão. Porque eu me converti e aí Deus foi me levando a estudar a Bíblia, e aí eu comentava com os meus amigos gostavam dos comentários que eu fazia da Bíblia ali, e me falavam, cara, tu não quer pregar a palavra, tu lê aí, consegue entender e tal. E aí, vocês lembram que eu tinha uma banda de rock, né, antes da minha conversão, eu nunca tinha pegado no microfone. Eu tinha medo de microfone, eu tocava só o contrabaixo lá quietinho na minha, tinha os cabelos compridos, roqueiro, louco da cabeça. E aí, eu tinha medo do microfone, eu não gostava de falar em público, eu tinha medo, eu era tímido. E aí, quando veio, eu me converti, aí agora comecei a falar. Eu lembro que a mãe falou assim uma vez, mãe, eu vou ir na igreja. E a mãe assim, quê? Vai na igreja? O que esse guri vai aprontar na igreja agora? Mais uma agora. Tá, vai, diz ela. Mas, enfim, Deus foi dando esse desenvolvimento, esse crescimento, e aí me deu um estalo, cara, eu vou fazer letras. E aí me tornei professor. Então eu louvo a Deus porque eu posso dizer que eu desenvolvi a minha profissão dentro da igreja. Então, às vezes a gente acha que a igreja vai nos isolar, nos colocar numa bolha. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer o nosso desenvolvimento integral. Então, gente, crescer na fé não é só crescimento espiritual, principalmente é crescimento espiritual, crescimento bíblico, conhecimento bíblico, leitura, oração, crescer em devoção, crescer em oração, fazer da oração algo meu, algo que faz parte da minha vida. Se chegarem para você hoje e dizer assim, fulano, não ora mais, tu não vai poder orar mais, tu vai conseguir viver? Pensa isso. Eu acho que eu consigo. Então tu está errado. Tu não está crescendo espiritualmente. A oração tem que ser algo intrínseco, inerente ao teu ser, a quem tu és. Orar tem que ser não é nem questão de hábito, é algo de ser algo dentro de você. Isso tem que ser você. Você tem que ser uma pessoa que ora, uma pessoa de oração, uma pessoa que acontece qualquer situação na tua vida, primeiro tu pensa, eu vou orar. Esses dias, deixa eu contar um testemunho, permita-me, irmão Sérgio. O irmão Sérgio recebeu uma notificação lá, e ele chegou aqui na reunião de oração, irmãos, eu nem abri, primeiro eu quero orar com os irmãos aqui, depois nós vamos abrir lá aquela notificação. O negócio está coçando dos poços lá, né? Vamos orar primeiro. Eu achei legal, achei interessante essa atitude do irmão Sérgio. E esses dias aconteceu comigo também uma situação assim. Aconteceu uma situação lá, eu digo, para aí. Antes de falar com qualquer pessoa, vou falar com Deus. Deus, vou colocar diante de ti. Oração, crescimento em oração. Leitura bíblica. Leitura bíblica tem que ser a mesma coisa, tem que fazer parte. Crescer em percepção, entendimento, não só oração e leitura, mas entendimento e prática da palavra, manejo da palavra na minha vida diária. Crescer no falar de Jesus para os outros, é claro, mas principalmente falar com os meus familiares. Como que eu falo em casa? Como que eu trato a minha esposa? Como que tu, esposa, trata o teu marido? Como nós tratamos os nossos filhos? Como que o nosso falar está crescendo? É um falar edificante dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho. Edificar o nosso lar, principalmente a questão do marido e da mulher. Um falar doce, não murmurar. Você tem reclamado, você tem aumentado as suas reclamações. Eu sei que o Brasil é um país economicamente difícil, nossa economia está despencando, mas, gente, nós temos mais regalias
que qualquer imperador romano teve. Nós temos micro-ondas, nós temos água encanada. Quando eu começo a murmurar, às vezes eu começo a pensar nisso. Cara, pelo menos a gente tem um teto, a gente tem uma casa, a gente tem construções de cimento hoje. Todos nós aqui, eu acho. Antigamente as casas eram feitas de barro, de palha. Lá no Mato Grosso eu conheci casas feitas de... Como é que é o Santa Fé? Aquele... palha, né? Casas de palha. E é um terror, aquilo junta uma de barata e aranha. Aí chove, tem que trocar aquele negócio. E eu cheguei a ajudar o meu primo uma vez que tinha que trocar dele, ele tinha uma chácara lá, e na chácara dele era um carramanchão de palha lá. Tu vai mexer naquilo, te dá uma coceira, é um caos aquele negócio. E hoje nós temos, pelo menos, algumas sofisticações. Então nós não podemos murmurar. Claro que nós devemos denunciar aquilo que está errado politicamente e tal, mas não deve deixar a murmuração tomar conta e fazer parte do nosso ser. A Bíblia fala em crescer em ações de graça. Então, gente, nisto está a vitória do cristão. Vencer o mal, nós falamos em vencer o mal, mas na verdade é vencer a nossa própria maldade. Esse mal está alojado em nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, primeiro a gente reconhece esse mal, por isso que a gente fala que a gente reconhece que a gente é pecador. E nós reconhecemos que há um mal alojado. Caminhar com Jesus não é, eu tenho a minha história e aí Jesus entrou como um adicional. Né? Aí hoje eu tenho faculdade disso, eu tenho isso, tenho aquilo e eu tenho Jesus. Não. Jesus é aquele que te dá uma girada de 360 graus na tua vida. Não, 180, né? Errei, desculpa. 180, é conversão. O que é conversão? Não é um giro de 180 graus. Conversão. Eu não tinha nada, agora eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Agora eu sou vitorioso, agora eu tenho uma vitória dada por Deus. Entregar-se para Cristo ao ponto de ser transformado de dentro para fora. Essa é uma vitória. Transformação, desenvolvimento, crescimento, progresso, compromisso com Deus, andar com Deus, buscar a Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus. Nós já falamos sobre isso na progressão de temas do livro, né? Nós vimos que Jesus veio em carne verdadeiramente, os apóstolos tiveram uma comunhão verdadeira com Jesus. Aí nós vimos na última mensagem lá o mandamento lá de viver pelo amor, aquela renovação do amor. Aí agora sim, se a gente passa naqueles testes anteriores, agora sim eu posso dizer que eu tenho uma verdadeira vitória em Cristo Jesus. Que eu estou crescendo na fé, eu estou vencendo. Sim, o cristão pode viver uma vida de vitória e deve viver uma vida vitoriosa. Depois disso, nós podemos olhar para aqueles versículos que estão muitas vezes nas casas, nos para-choques de caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu conheço aquele que me fortalece, se eu tive os meus pecados perdoados, se eu estou vencendo, se eu estou crescendo na fé, tudo posso naquele que me fortalece. Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Agora sim. Isaías 41, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. Remédios para a nossa alma. E não podia faltar Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem vivido uma vida vitoriosa, você tem crescido, a tua fé tem se tornado uma fé maior, crescente. A tua esperança, você tem uma esperança viva, você vive hoje com esperança, você vive animado, você confia na esperança de Jesus, na esperança que Jesus nos ensinou.
Você tem vivido nesse amor incondicional de amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, demonstrando compaixão, serviço? Você tem tido perseverança, gratidão, humildade, obediência, comunhão, transformação e o principal, propósito. Vida com um propósito. O que é o casamento, né, senão um voto de compromisso, é um propósito. Eu estou me propondo a fazer algo, permanecer com essa mulher até o fim da minha vida. É um voto, é um compromisso. Ah, mas eu não estou sentindo mais nada. Mas eu não vivo pelas minhas emoções, eu vivo pela palavra, pelo propósito. Eu cresci, eu amadureci ao ponto de entender que eu não vivo mais pelas minhas emoções, pelo meu ego afagado. Não, eu vivo pelo propósito que Deus me deu. Eu peguei o exemplo do casamento, de permanecer casado com essa mulher. A mesma coisa na vida cristã. Ah, mas a minha vida está difícil. Ah, mas isso e aquilo. Eu vou permanecer em Jesus, porque nele eu tenho vitória. Que Deus nos abençoe nesta manhã para desenvolvermos a nossa fé e desfrutarmos da verdadeira vitória. Crescer para vencer. Amém? Vamos nos colocar em pé para fazermos uma oração.